Deus me mostrava uma carta. Deus dizia para mim que você estava escrevendo planos. E nessa carta que você escrevia, Deus dizia assim: tem um projeto chamado família. E diga para ela que hoje eu coloco a minha mão sobre essa carta, sobre esse projeto, e a partir de hoje eu vou arrancar tudo que o diabo colocou de mim no coração, toda tristeza, todo vazio. Quando tu colocava a tua mão no peito, assim, Deus dizia para mim assim, que era para tentar tirar toda a dor que estava lá dentro. Só que hoje Deus fala assim, que Ele vai arrancar todo desprezo, toda dor que tem dentro aí, Ele arranca do teu coração. Amém? Deus fala assim, a tua vida é preciosa. Eu vi vontade de ficar dentro de um quarto trancado e não dava vontade de sair para fora. E quando apagava a luz, você ficava no canto da parede chorando. Deus dizia para mim assim, que não é mais para chorar, que o projeto está na mão dele agora. Deus fala comigo assim, deixa o passado para trás, porque o passado machucou e até hoje não saiu daqui dentro. Só que Deus fala assim, que tudo que entrou no ouvido, que penetrou aqui, Ele está arrancando da tua alma hoje, porque chegou até uma ferida. E Deus fala assim, ó, eu pego cada pedaço do coração dele agora no chão e coloco no lugar. E Deus fala comigo assim, que Ele tem ouvido a tua oração. Deus tem falado para mim que tem ouvido tudo que tu colocou na mão dele. E Deus fala assim, está na hora de arrancar esse passado da casa. Abre os teus braços em nome de Jesus, Senhor. Fecha teus olhos. E Deus fala comigo assim, que em todo o passado, tudo aquilo que te feriu no passado, hoje Ele vai arrancar da tua vida. Não é para pedir perdão para o homem, não é para pedir perdão para ninguém, porque o perdão quem dá é hoje na tua vida se chama Jesus. Esse desejo e essa falta do abraço, Deus falou comigo assim, que quando eu te abraçar, tu vai sentir aquele abraço que tu não sentiu antes, a tua infância, aos 12 anos de idade, quando não sentiu um abraço, hoje Deus vai te abraçar nessa noite. Amém? Quem achou diz amém? Amém. Eu agradeço a Deus primeiramente por estar aqui nesse lugar adorando a Ele. Eu não fui embora daqui ainda por causa dessa congregação, desse ministério. Porque eu enfrento 6 horas de carro, de trânsito para chegar aqui, sendo que eu podia levar a minha família para lá. Só que eu não consegui ainda fazer isso. Tentei tomar essa decisão, mas não consegui. Aleluia. Amém? Espero que eu dê pouco trabalho para os pastores daqui que me acolheram, para os irmãos. Eu sou um menino obediente. Às vezes o perdão acorda, mas Deus coloca para dormir. Amém? Minha esposa, coitada, que sabe o que é quando o perdão acorda. Né? E ela fica assim, vai mudar as coisas mais diferentes. Sempre dando uma palavra de conforto. Quem achou diz amém? Amém. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou em espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. No versículo 3, então me perguntou o filho do homem: acaso poderá reviver estes ossos? Respondeu o Senhor Deus: tu sabes. No versículo 7, então profetizei enquanto me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído e um barulho de osso que batia contra osso e se juntavam cada osso em seu lugar. Amém? Senta aí em nome de Jesus. Antes de eu começar a ministrar essa palavra Deus Ele me deu dentro de um nome chamado aliança. E no meio dessa aliança tem propósito. E no meio dessa aliança
tem que ter a direção de Deus. Envolve aliança, ela envolve amizade. Aliança, ela envolve lealdade. Aliança, ela envolve propósito. Aliança tem que envolver amor. Agora, quando eu peço para viver sobre os amigos de Jó, enquanto ele promovia momentos, já vou entrar aqui na palavra, dentro de uma coisa. Enquanto Jó promovia momentos, o cenário de Jó era de multidão, de muita gente ao seu lado. Enquanto ele promovia um banquete, muita gente estava dentro da sua casa. Muita gente batia no seu ombro e dizia: se tu entrar no deserto, eu estou contigo. Muita gente dizia: se tu estiver para a luta, eu estou contigo também. Mas chega um certo momento que ele vai parar de promover os momentos bons. Aí a gente vai ver quem tem aliança, quem tem amizade, quem é amigo e quem é colega. Porque a diferença de um amigo para o colega é muito grande. O teu colega anda com o teu nome na esquina, mas o teu amigo coloca teu nome no joelho. O teu colega, ele coloca a tua família na boca no ouvido de qualquer um. Mas o teu amigo chega e coloca a tua família como pastor. Ele falou comigo hoje, como o bispo Marcelo falou comigo hoje. A resposta que ele me deu: existia a diferença. Eu não era só colega e nem não só mais um dentro do ministério, mas ali eu estava conhecendo a diferença de um colega para um amigo. Um amigo, ele está interessado até onde você pode chegar. Agora me explica aí, pastor, o que é que tem a ver com o vale, o que é que tem a ver com o deserto, o que é que tem a ver com Ezequiel. Nesse momento, o único amigo que Ezequiel tinha era o Espírito Santo de Deus, aonde ele está relatando que ele foi pego pelo próprio Deus e colocado em um vale. Mas quando ele é deixado dentro do meio do vale, me chama a atenção de uma coisa: ele começa a dialogar com o Espírito, ele começa a conversar com Deus, e Deus testa a lealdade dele em uma coisa. No versículo 3, está perguntando para ele se os ossos poderão reviver. Ele está respondendo para Deus: tu sabes de todas as coisas. O que eu quero falar para a igreja é que se você chegou aqui achando que você perdeu um amigo, que você perdeu um colega, tu está ganhando um general de guerra nessa noite que se chama Jesus. Mas pastor, o general de guerra não largou Ezequiel no meio do vale, não. Ele deixou ele no meio do vale, mas ainda contemplava a intimidade com ele. Porque quando a gente fala de amigo, a gente vai falar de intimidade, e aonde tem intimidade vai ter ali uma aliança. E Deus, ele tinha uma aliança com Ezequiel. Deus estava mostrando para ele: se você estiver dentro de um vale, eu estou contigo. Se você estiver na guerra, eu estou contigo. Se você estiver no deserto, eu estou contigo. Jamais você vai ficar sozinho. A aliança perfeita é entre você e o Espírito de Deus. Uma aliança que é perfeita é quando você faz uma aliança em oração, em um propósito com o Espírito Santo de Deus. Porque você vai ter uma garantia: eu vou estar quebrado, mas Ele vai estar comigo. Eu vou estar chorando, mas Deus vai estar comigo. Eu vou estar perante Golias, mas Deus vai estar comigo. Eu vou estar perante o deserto, mas Deus vai estar comigo. O diabo criou a muralha, mas Deus vai estar comigo. Essa é uma aliança entre você e o Todo-Poderoso. Agora vem aqui uma coisa: depois que ele tem essa intimidade, depois que ele tem esse particular com Deus, depois que ele sabe que no meio da guerra jamais ele vai estar sozinho, porque o escudo se chama Jesus, ele começa agora a
juntar o osso contra osso, se juntar cada osso em seu lugar. Entenda uma coisa, quando a Bíblia fala se juntar cada osso em seu lugar, ele está me provando uma coisa, que alguma coisa tinha acontecido e as coisas estavam bagunçadas. E quando as coisas bagunçam na nossa vida, precisamos ter a atitude de colocar as coisas no lugar novamente. Quando o mundo espiritual começa a se bagunçar, quando o mundo espiritual começa a ficar bagunçado, entre você e o Espírito, Deus está falando: ei, Ezequiel, você está dentro do vale, você está na batalha, você está guerreando, mas você não está sozinho. Abre a tua boca, reconhece, se põe na posição, e eu colocarei as coisas no lugar. Está na hora de você começar a profetizar. Está na hora de você dizer assim: ei, agora eu não aceito mais isso. Quando o Bispo Marcelo falou aqui coisas, tinha gente que tinha chegado aqui que tinha se perguntado. Quando Deus está no lugar, Ele jamais vai deixar você sem resposta. A mesma palavra que o Senhor falou aqui, eu falei na esquina. Eu nem sei como é que eu estou indo, mas só que Deus aqui, Ele me provou uma coisa. E quando eu ia mudar a palavra, eu costumo dizer assim, que pregar uma vida é muito fácil. Agora pregar a Bíblia e viver depois é que é difícil. E eu estava com medo de pregar sobre Ezequiel, porque agora eu vou ter que viver. Me explica aí, pastor. Eu vou entrar no deserto e vou ter que ser profeta. Eu vou entrar no deserto e vou ter que abrir a boca, que é para poder viver aquilo que eu estou ministrando. Não tem como eu pregar sobre um Deus que muda a tua história se não acreditar na mudança da minha. Não tem como eu pregar um Deus que arranca você do deserto se eu não abrir a boca dentro dele. Não tem como eu pregar um Deus que faz água jorrar da rocha, vai mandar cair no céu se eu não acreditar nesse Deus. É muito difícil você estar em ambiente que tem vaso de Deus, que você vai e o rio você não quer. Falaram para mim assim, eu recebi uma proposta. É assim que assiste. Falaram para mim assim: por que você não congrega aqui? Tu veio aqui com o grupo de tanto de gente que tem. Escute que Deus me deu agora dentro da palavra. Aqui tem muita gente. Quando a gente se reúne, você vê a comunidade. Tem lugar mais vazio. E nós temos um projeto aqui para você aqui agora. E eu comecei a meditar em Ezequiel, né? E Deus falou comigo assim: olha, lá dentro do vale tinha muito osso. A quantidade, a multidão não quer dizer que tem vida, e muito menos presença. Você vai ficar onde eu coloquei no meu coração. Aleluia. E eu falei com Deus assim: mas Senhor, será que lá não tem obra para me fazer? E Deus falou comigo assim: esquecesse do vale que eu te tirei. Eu vivi no vale dentro de uma caixa de lixo, comendo pão mofado e me recuperando a memória depois que perdi minha mãe. Eu me deparei com uma situação no hospital que eu olhava e vi minha mãe. Quando eu coloquei a mão para orar, Deus falou assim: não ore mais, eu estou preparando para levar. Eu vi minha certinho, até as manchas no braço, das agulhas. E começou a me dar uma angústia. Quando eu saio de lá e Deus começa a falar assim: minha vida tem que ser mudada. Mas pastor, está desviado? Não. Está na mesma? Não. A minha vida tem que continuar mudando enquanto eu for profeta de Deus. Enquanto eu for profeta, eu tenho que acreditar que eu não tenho mais colega. Quem chega até a mim são amigos. E amigos, ele vai estar interessado em eu ficar de pé, a tua casa crescer e o teu ministério ficar de pé. Nos cursos que eu falo sempre: se você não está interessado no teu irmão ficar de pé, no ministério dele crescer, tu não serve para ser profeta. Tem muita gente que vai andar contigo, você está na mesa como fizeram com o Jó, mas quando a letra aparecer, como apontar o dedo, esse aí não pode pregar mais, esse aí não pode louvar mais, esse aí não pode adorar mais. Porque está no vale, está no pecado, não só entra no vale quem tem espírito. A Bíblia, ela mostrou, não foi Satanás que pegou Ezequiel e colocou no vale.
profeta. Deus não colocou ele lá, mas foi lá dentro da dificuldade e arrancou de lá para a história mudada. Moisés ele foi lá como fugitivo. Quem foi que expulsou Moisés do Egito? Lá do ouro, da prata, do conforto, foi Deus? Não, foi o homem. O homem vai te expulsar você para fora, mas Deus vai te trazer de volta como profeta. O homem expulsa você como fugitivo, como desacreditado. O ser humano jamais vai acreditar em você como Deus acredita no teu ministério. O ser humano jamais vai olhar para você e vai dizer assim: esse aqui vai te descer. Não. Ele vai olhar para você e dizer assim: está dentro do vale, é porque precisa de você. Está dentro do vale, é porque precisa ser transformado. Deus está tratando o vaso. A Bíblia diz que o vaso se quebra, o oleiro volta a fazer o vaso de novo. A Bíblia não diz que Deus quebra o vaso. Jeremias 18, 3, se não estiver enganado, ele está com um vaso na roda. E o vaso caiu da mão do oleiro e se quebrou. Ele volta a pegar o vaso, colocar na roda novamente. O que é que tem a ver com Ezequiel? Vai entender agora. Quando Ezequiel entra na mão do oleiro para entrar dentro do vaso, lá ele se quebra. Ele reconhece que precisa abrir a boca e crer naquele que Deus colocou ele lá dentro para fazer a diferença. Agora escute aí, você vai entender, você vai pegar agora. Agora ele reconhece, se quebra. Quando ele pensa que está sozinho, quando ele acha que Deus esqueceu, quando ele acha que as promessas foram esquecidas, quando ele acha que Isaac não vai nascer, agora vem o oleiro e pega os pedaços de Ezequiel e coloca na roda novamente. E quando ele volta para a roda, ele começa a ser trabalhado. Enquanto ele é trabalhado, ele começa a pegar mais intimidade. E quando ele pega mais intimidade, ele começa a entender uma coisa: que todo filho que tem intimidade com seu pai, ele tem autoridade naquilo que pede. Ele começa a abrir a boca e começa a profetizar a vida antes da morte. Ezequiel começa a abrir a boca diferente. Ele não começa mais a perguntar e muito menos questionar. Ele começa a usar aquilo que Deus deu, que foi a autoridade chamada, e um som na vida dele começa a liberar a palavra. A palavra que você libera da tua boca. Eu conversei um negócio com o Senhor hoje, e a palavra que eu liberei assim é bênção. Lembra da mensagem? Eu liberei uma palavra de transformação, de mudança, de crescimento e de bênção na minha vida. Agora me prova aí, pastor. Lá no livro de Gênesis, capítulo 22. 11, Isaac está dizendo: ei, o Senhor tem o altar, o Senhor tem a lenha, tem o cutelo em algumas traduções, mas cadê agora o sacrifício? A palavra de Deus vai dizer que o seu pai, no meio da dificuldade, ali no meio da guerra, ele começa a dizer: ei, Deus proverá para ti um cordeiro, meu filho. O que eu aprendi aqui, escute aqui, quando eu liberei a palavra que era bênção, eu estava liberando o sacrifício do cordeiro, eu estava liberando o livramento. E quando você libera o livramento para a tua vida, para a tua casa, tu vai sair do vale como Ezequiel, com Isaac do lado, a promessa que Deus dá para você. Ele não mata, ele dá vida, ele dá libertação. Quando Deus, a irmã meditou em... Eu amo pregar sobre mulheres. E amo pregar sobre Davi. Porque Davi, ele entrou em vários vales. Mas o maior vale que Davi entrou, ele não foi para a guerra. Ali foi um vale que ele entrou sozinho. Quando você entra na guerra, você vai entrar com Deus. Você vai entrar com o Espírito Santo. Porque a palavra disse aqui que Deus foi com Ezequiel até o vale. Ele não entrou na dificuldade sozinho. Ele não tomou suas decisões sozinho. Ele não foi batalhar sozinho. Ele foi com o Espírito. Davi, quando no começo da sua caminhada, ele enfrenta
Golias, ele não enfrenta sozinho. Ele coloca o nome de Deus na frente. Ele coloca o Espírito na frente. É por isso que quando a pedra bate na cabeça de Golias, quem morre com uma pedra na cabeça, uma pancada na cabeça, a pedra vai bater e ele tinha que cair para trás. Mas a Bíblia diz que ele cai com o rosto em terra. E quando ele cai com o rosto em terra, significa que ainda estava vivo, porque quem morre vai cair para trás. Mas quando ele cai vivo, eu começo a aprender aqui uma coisa: todo aquele que se levanta contra a tua vida, ele vai cair, mas vai cair vivo e olhando para a tua vitória, vai cair vivo e olhando quem é Deus na tua vida. É fácil colocar alguém no vale, né? Quando ele anda sozinho. Difícil ainda é tirar ele de lá sozinho. Eu costumo dizer assim: é bom estar na mão do diabo. Os pastores estão doidos aí, não? Você está pensando nisso, tá? É bom estar na mão do diabo, porque Deus vai lá e tira você de lá. Agora, quando você cai na mão de Deus, o negócio é estreito, ninguém toca. Quando você cai na mão de Deus, o negócio é estreito, ninguém toca. Quando eu renunciei o meu chamado, eu caí na mão de Deus. Eu fui parar na rua, eu perdi a memória, eu perdi minha mãe. Eu caí na mão de Deus, mas eu entrei no vale sozinho. Não foi Deus que me colocou, porque se fosse Deus, não tinha esperado minha mãe se converter antes de levar. Era Deus falando através da macumbeira: tu vais ser pastor e pregador da palavra. Eu dizia: eu não sirvo para isso. E essa macumbeira era minha irmã e hoje é missionária. Enquanto a macumbeira liberava essa palavra, eu dizia: eu não sirvo para isso. Deus afastou, deixou eu lidar com minhas próprias mãos. Satanás começou a colocar uma enfermidade na minha mãe, porque sabia que era lá que ia me matar, sabia que era lá que ia tirar a minha vida. Mas só que ele se enganou, que quem me chamou jamais vai deixar eu entrar no vale sozinho. Quando o diabo ele coloca a enfermidade na minha mãe, ele manda uma serva de Deus a todo dia no hospital pregar para minha mãe. Eu achava que era para minha mãe, mas exatamente era para mim. Enquanto ela pregava para minha mãe, a palavra entrava no meu coração. Eu disse assim: eu vou aceitar Deus, eu vou aceitar Jesus, mas não aceitei naquele momento. Eu pedi para Deus levar minha mãe. No outro dia Deus levou, porque eu não aguentava ver mais o sofrimento dela. Eu disse que estava preparado, mas ele sabia que eu ainda precisava ser moldado em muita coisa. Ele sabia que eu precisava da presença dele. E eu falei assim: Senhor, pode levar, que eu estou preparado de nada. Eu só vou ficar preparado quando eu tiver aliança com o Espírito. Enquanto eu não tenho aliança com ele, eu não tenho preparação para enfrentar nada. Ezequiel, ele tinha uma aliança com Deus. É por isso que ele entra no vale e ele ainda continua na intimidade. E o que acontece hoje em dia é que eu preguei aqui na formatura. Daqui uns dias a gente não vai mais pregar para ouvir, porque o tanto de pastor que se levanta pelo homem, o tanto de liderança que é levantada pelo homem, o tanto de missionários que são levantados pelo homem, que não tem ainda o tempo de Deus na vida deles. Daqui uns dias a gente não prega mais para ouvir. Vamos descer daqui sem ouvir novamente, porque o mundo vai começar a se encher de pastores. E tem gente que nem ovelha é ainda, mas já quer ser pastor. Nem pastor é ainda, já quer ser apóstolo. Nem apóstolo é ainda, já quer ser até ser de Deus. O que Deus está falando aqui: Ezequiel, espera o teu tempo, mesmo dentro do vale. Quando tu abrir a boca, eu levantarei do trono para também a tua oração. Agora que a gente vai ver uma coisa: todos nós enfrentamos o vale todos os dias. Mas quantas vezes eu e você de manhã acordamos e fazemos como Daniel, orar 3 vezes ao dia? O que me chama a atenção é que quando o rei, Daniel capítulo 6, de versículo 10, ele começa a assinar algo que tinha que se curvar perante aquela estátua, aquela imagem. Daniel ele já tinha aliança com Deus. O que me chama a atenção é que Daniel vivia na Babilônia, mas a Babilônia não vivia em Daniel, porque eles tinham os costumes, eles tinham as suas tradições,
Ele vivia naquele cenário, ele vivia naquele lugar, mas aquele lugar não vivia na vida de Daniel. Deixa eu agora explicar. Você pode viver dentro do vale, mas você não pertence a esse vale. Você pode morar dentro do deserto, mas você não faz parte desse deserto. Daniel, ele vivia na Babilônia, mas Deus não deixou que a Babilônia vivesse de Daniel. José morava no Egito. Não foi o Egito que governou José, foi José que foi governador daquele lugar. O que Deus está falando aqui para mim e para você: não deixe o cenário que você vive governar a tua história. Está na hora de você se levantar e profetizar no meio desse vale, e você governar essa situação que está tentando te parar. Você não pode aceitar esse vale. Você não entrou sozinho. Você entrou com um espírito que pertence a um homem que veio na terra a nos ensinar que enquanto você nele crer e se arrepender dos seus erros, ainda há salvação para a tua vida. Quando Jesus ele vem andando, que chega esse homem Jairo até Jesus, que ele larga a sua casa. Pastor, o que tem a ver com Ezequiel? Tu vai entender aqui neste de novo. É que eu sou meio doido. Aí Deus vai curar os povos. Quando Jairo chega até Jesus, a Bíblia diz que ele chega com o rosto de terra se prostrando e pedindo, olha a palavra que ele libera: vai até a minha casa, coloca a mão sobre ela e ela viverá. Mais uma vez, Jairo está me provando que se eu entrar no vale e entrar com aliança em espírito, quando eu abrir a boca e profetizar, a diferença vai acontecer. Ele não foi com Jesus, ele só falou: vai, coloca a mão sobre ela e ela viverá. Jesus larga Jairo ali, continua a sua caminhada. Tem um certo momento que em Marcos 5:28 está uma menina há 12 anos sangrando. Agora eu te provo novamente que quando você entra dentro da guerra, quando você entra dentro do vale, com aliança com o Espírito, quando tu abrir a boca, o milagre acontece. Está 12 anos sangrando, não tinha força. A Bíblia diz que ela sai se arrastando em meio à multidão. A Bíblia diz que ela não tinha mais força. Só que no Marcos 5:28 tem algo que me chama a atenção. Ela olhou para a multidão, olhou para o vale, olhou para a dificuldade e olhou para ela mesma e disse: eu estou sem força, eu não consigo mais andar, mas eu não entrei nesse vale aqui sozinho. Só que o que está escrito lá, que ela diz com ela mesma, está escrito: e ela dizia consigo mesma: se apenas eu lhe tocasse a veste, eu ficarei curada. Olha a palavra que ela libera. Ela está sangrando, ela está sozinha. A sociedade afastou ela. Teve que se afastar do povo, se afastar da sociedade, se afastar daquela vida que ela vivia. Ela começa a andar sozinha e viver sozinha, o olho do ser humano. Mas ela ouvia falar de um Jesus que curava. Ela ouvia falar de um Jesus que libertava. Agora ela faz uma aliança em espírito. Agora, mais uma vez, eu te provo que se ela tivesse feito uma aliança em carne, pessoalmente, ela não teria tido milagre. Ela não viu Jesus, mas ela faz uma aliança em espírito. O que Deus está falando para você é que quando você tocar em Jesus, não é na estalta com a mão, mas não é na palavra com a mão, mas é em espírito, algo diferente vai acontecer na tua vida. Glória a Deus! Ela em espírito, ela começa a conversar e ela começa a declarar: se eu tocar nas vestes, eu vou ficar curado. É diferente de Naamã. Vou voltar testando. Pastor, tu está doido, agora vai Naamã, vamos voltar 15 dias testando. Ele não vai ficar no vale sozinho. Deus
acabar com ele lá em nome de Jesus. Agora tem uma coisa diferente de Naamã. Naamã, quando ele saía da sua porta para fora, ele andava disfarçado. Ele andava com armadura, com atadura. Quando ele entrava da sua porta para dentro da sua esposa, havia um homem leproso, um homem que estava acontecendo. Mas essa igreja aqui não precisa andar disfarçada, porque tem uma aliança com o Espírito. Eu não prego com uma igreja que anda disfarçada, não. Eu prego com uma igreja que anda no vale, é de cara mesmo com o Espírito Santo. Amém? Agora aqui tem uma coisa. Ele sai da sua casa, ele ouve falar do profeta dentro da sua própria casa. E ele vai buscar o milagre no endereço errado. Agora, mais uma vez, eu te provo dentro da Bíblia que quando você faz uma aliança com o Espírito, você não fica sem resposta. Mas se você fizer com o homem, não tem resposta. Você vai ter decepção. E ele sai da sua casa e vai lá no homem onde ele tinha uma aliança. O homem manda uma carta para Eliseu. Eliseu diz: quem que ele pensa que eu sou? Deus para tirar a vida de Davi? Manda o servo dele. Geazi, vai lá. Diz para ele descer 7 vezes no Rio Jordão. Naamã, ele entrou no vale junto com o homem. Ele não entrou no vale com o Espírito. Enquanto eu e você enfrentar nossas lutas, querer enfrentar o dia a dia com o homem, nós vamos cair. Porque tem homem que não vai ser como Isacar, que tem ossos fortes. Tem homem que não vai ser como Naftali, que tem boas palavras. Tem homem que não vai ser como Benjamim, que luta de manhã e conta a vitória de noite. Tem homem que ele vai cair, tem maus palavras e não sabe o que é vitória. Vai cair, vai te levar junto. Agora, quando você entra no vale com o Espírito, a vitória é garantida. Naamã sai da casa do profeta reclamando. Eu achei que ele ia colocar a mão sobre mim, sobre a lepra, e eu ficarei curado. Mas ele me mandou descer 7 vezes. Eu aprendo mais uma vez que quem faz o milagre ainda é a presença de Deus. Ele achava que era um homem, ele queria fazer uma aliança com um homem, mas só que esse homem, ele tinha uma aliança com Deus, não era com outro homem. Eliseu não tinha uma aliança com Elias. Ele obedecia os ensinamentos de Elias, mas a aliança que ele tinha era com Deus. Eu preguei uma vez que o pastor vai me bater depois. Porque eu disse assim: eu faço uma pergunta para a igreja. Quem abre o mar é acato ou obediência? A capa de Elias cai. A capa de Elias caiu, Eliseu pegou. Agora eu vou trazer exemplo. Não vou sair da igreja porque o meu pastor não me levanta para nada. Tu vai pegar a capa, que é a carteirinha, mas não tem presença, não tem mar aberto. O conselheiro não, pastor, não quer me levantar nada. Meu irmão, você vai dar a capa, uma carteirinha com o carro, mas a obediência não tem. E sem obediência não tem presença. A obediência de Eliseu levou ele à unção, levou ele à autoridade e levou ele até a presença. Então era a presença de Deus, através da sua obediência, um objeto que ele usava para poder abrir. Mas primeiro veio a obediência à presença de Deus. Quando você obedece, você tem a presença. E quando você tem a presença, você não entra no vale sozinho. Naamã teve que quebrar o orgulho. Naamã teve que aprender a obedecer a Deus. Naamã, ele teve que aprender o que é viver em espírito. Foi 7 mergulhos doloridos. Só que quando ele volta para casa, ele já não volta mais com uma aliança com o homem. Ele faz uma aliança com Deus naquele lugar. A Bíblia diz que sua família começa a servir, a sua casa começa a servir a Deus. A Bíblia diz que ele volta diferente, com a pele curada. Alguém que olhava para ele e dizia assim: está entrando no vale sozinho, sem espírito, eu não vou entrar junto contigo. Agora quando ele volta, as pessoas da sua casa diziam: eu vou andar contigo, aonde tu for eu vou, porque tu não anda sozinho, tu anda com a presença, e quem anda com a presença, ele vai arrastar no de faltando a voz para mim. Fique de pé em nome de Jesus, meu irmão.
vale sozinho. Você tem um Deus Todo-Poderoso para entrar contigo. Você que congrega, pastor, está puxando saco, eu conheço tudo isso por pouco tempo. Eu nunca precisei puxar saco de ninguém para o meu ministério andar. Eu tenho 16 anos que eu sirvo a Deus, já vi fora do Brasil, não precisou falar isso. Eu estou falando dos pastores que me acolheram e que eu oro com eles e que vejo o que Deus me mostra. Obedeça aos seus reis. Aleluia. Quando eu comecei no banco, lavava a cadeira, eu recebia a pessoa na porta e ungida pastor, empregado. Eu vim pregar depois de um ano que eu fui ungido. E até hoje eu agradeço aquele homem de Maão de Mateus. Até hoje eu não mais conversa, porque eu peço conhecimento. Eu peço a ele sempre está sempre disposto. Foi um homem que me ensinou tudo, um pouquinho que eu sei. Então eu sempre aprendi. Mas eu obedeço aos nossos pastores, aos nossos líderes. Muitas vezes o homem entra no deserto e a mulher tem que entender uma coisa, que a casa é seu refúgio. Eu costumo dizer, a casa da gente é onde o homem e a mulher se recuperam no dia a dia. A nossa casa é onde você recupera as suas coisas. Mesma coisa é o homem. A gente compreender nossas mulheres. Eu vou ter que viver isso depois. Vou ter que compreender depois. Mas sejam luz aonde vocês andarem. Seja profeta. Alguém que olhar para você e veja assim, não, está no vale, mas está profetizando. Está no vale, mas tem presença. Está no vale, mas é diferente. Está no vale, mas ainda tem Deus. Eu quero andar com ele. Eu quero, se for pregar no vale para essa pessoa, eu vou, porque ele tem palavra de esperança, ele tem palavra de vitória e o milagre está acontecendo. Porque ter palavra é muito fácil. O milagre tem que acontecer na nossa vida. O meu pastor ele falava que aonde a gente andar, não são as palavras, mas a visão que as pessoas têm que ter é que seja resplandecido Deus na nossa vida. Amém? Eu quero agradecer a Deus, a minha esposa ali que está ali ouvindo, que eu vou viver depois. Eu vou viver. Glória a Deus. Brincando seja. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra foi muito clara. Eu creio que cada um entendeu. E cada um vai sair com a presença do Espírito Santo hoje para a sua vida. Apenas coloque a tua vida em oração. Comece a transformação. Esse momento aqui são 2 horas que nós passamos no culto. Mas o nosso ministério começa das 6 da manhã até a próxima 6 da manhã. É 24 horas por dia. Nós temos que estar na presença do Deus Pai Todo-Poderoso. Viva a palavra de Deus. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. E aqueles que me digam amém. Já que Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. E aquela profecia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Até quinta-feira, se assim Deus